Um ano de canal, rapaziada. Um ano de canal aí. 31 de março de 2025. Meu primeiro vídeo aí, ó. Minha apresentação, mostrando quais seriam meus objetivos com o canal. Tá aí, ó, 31 de março de 2026. 31 de março de 2025. Rapaziada, chegou. Chegou aí um ano de canal, cara. Passou tão rápido. Caramba. Que doideira. Vamos lá, hoje é dia 31/3/2026, né? Meio-dia e 47, numa terça-feira. Fala, rapaziada. Isso aí, né? Um ano de canal, cara. Caramba, quanta coisa aconteceu nesse mercado. Quanta coisa aconteceu na minha vida também. Tantos aprendizados. Tanto dinheiro ganho. Tanto dinheiro devolvido pro mercado também. Mas completamente feliz aí de tá completando aqui um ano de canal nessa caminhada. Eu vou avisar logo que esse vídeo aqui eu vou falar sobre toda a caminhada aí, dar uma resumida, falar sobre os meus aprendizados também, então já fala que o vídeo pode ficar um pouco extenso e eu acho que vai. Então, rapaziada, como eu falei no começo do vídeo, no meu primeiro vídeo do canal da apresentação, né? Eu falei que como eu conheci o mercado, que eu conheci lá na época dos jogos NFTs, né? Que eu ganhei um dinheirinho legal na época, eu entendi o que era cripto. Só que como eu perdi, eu ganhei dinheiro com o jogo NFT, mas eu só reinvestia, não saquei, então perdi dinheiro naquela época e eu não continuei, né? Larguei mão. Aí, beleza, foi 2021 para 2022 isso. E tipo, o canal tá fazendo um ano hoje, mas voltei pro mercado para ver todos os dias mesmo, entender o que é Bitcoin, começar a estudar de verdade, entender o que é trade, o que é futuros. Foi em outubro de 2024, né? Algumas semanas ali antes do Trump ganhar a eleição e fazer o Bitcoin ir lá para $100 mil pela primeira vez, né? Bater o time high. Ele falou na coletiva lá esqueci o nome, antes da votação para presidente, né? Ele falou que ia fazer tesouraria de Bitcoin, sei lá o que, e com isso o mercado estourou, né? Altcoin, Bitcoin, foi tudo para cima. E foi aí que, vendo um post de um amigo meu no Instagram falando sobre Bitcoin, né? Aí eu respondi a história dele, aí me botou lá no grupo, porque ele tava com uma galera também. E foi aí que começou, né? Desde então é história. Caramba, aquele começo no Futuros, cara, que a gente começou a fazer no Futuro, a gente copiava, né? A gente copiava sinais de um cara lá que, ele passava lá a moeda, passava alavancagem recomendada 15x, alavancagem recomendada 20x, e nós copiava à risca, né? Entrava aqui, aí tinha TP1, TP2, TP3 para poder ir tirando lucro, né? Se quisesse tirar o lucro 100% no TP1 você tirava, e foi assim. Cara, nos primeiros dias deu muito certo. Teve amigo meu, um dos amigos meus que tava lá no grupo, fazia papo de 300, 350 dólares no dia. Teve um dia que ele fez 400, aí no outro dia fez 300, aí todo mundo, e eu também, né? Só que eu fui entrando com menos mão. Coloquei menos capital que eles, né? Menos alavancagem também, que eu queria entender como é que funcionava. Só que eu não sabia nem o que era stop, não sabia nem o que era margem isolada, margem cruzada, não sabia nada. Eu só entrava do jeito que estava padrão lá. Fazia trade pela Binance, a corretora que, se você tirar 10 dólares de lucro, 1 dólar de taxa, tão alto que as taxas é. Aí eu fazia lá com eles, e esse amigo meu ganhou uma grana legal, uns 3, 4 primeiro dia. Aí eu acho que por aí mesmo, no quarto, quinto dia, não lembro exatamente. Eles ganhando, eu ganhando também, eu tirava tipo 50, teve um dia que eu fiz 70 dólares no dia, eu falei, caramba, velho, que doideira. Eu vou aposentar com isso aqui, é isso. Mesma coisa na época de jogos NFT, né? Tava ganhando, eu fazia 50, 60 moedinhas lá no jogo, tava valendo 3 dólares na época, 180 dólares por dia, com um monte de bonequinho farmando moedinha na minha tela assim, e eu, bizarro, eu só fui reinvestindo, depois o jogo morreu, eu me fudi, perdi tudo, né? Mesma coisa com futuros, cara. Os trades aí no futuros, alavancagem altíssima,
entrava com capital, praticamente o capital todo na operação, não sabia nada do que tava fazendo, cara. Que bizarro. Hoje eu vejo isso, hoje eu converso isso com os meus amigos e, cara, é só risada, que a gente fala, caramba, a gente era maluco mesmo, né? Entrava em 10x, 15x, sem stop, em cross, via... eu entrei numa operação como eu lembro exatamente, entrei na Pepe, cara. Eu entrei na Pepe, era um long na Pepe, eu entrei 20x com $250 em cross, que eu não sabia mudar para isolated, não sabia fazer nada. Foi meu primeiro loss assim, depois de ter ganhado os 4, 5 dias seguidos, né? Eu lembro que eu e meus amigos, tudo no grupo, falavam, caramba, meu dinheiro virou pó, sei lá o que. Eu lembro, eu coloquei $250 em cross e eu tinha 350 dólares ao todo de capital para trade, né? Só que tava em cross, né? Em cross ele vai pegando a sua margem toda até você zerar, né? E foi o que aconteceu. Eu lembro que eu vi lá 80 dólares para tirar, eu até tirei o print, mandei pro meu amigo aí, ó. Tá quase chegando no TP1 do cara aqui, ó. Mais 20 dolinhos aí eu tiro. Tava com 80 dólares, cara. Cara, fazer 80 dólares numa operação hoje. Mano, fazer 20, 25 dólares numa operação hoje é tipo absurdo. Na época eu tava fazendo 80 e eu não tirava. Eu queria chegasse no TP1 pra tirar. Cara, que doideira lembrar disso. Aí, né, obviamente teve uma queda absurda lá. A Pepe, pô, do nada assim, eu vi 80 dólares, fui no banheiro do meu trabalho, fui lá, tirei o print, mandei pro meu amigo, tava lá 80 dólares positivo. Quando eu voltei pra mesa, passou uns 2, 3 minutos, chegou um monte de mensagem no grupo, eu fui ver lá na minha Binance, entrei na minha Binance assim, tava lá um 0, velho, todo tamanho, tinha sido liquidado. Entrei com 250 dólares, e só que tava em cross, levou meu dinheiro todo, eu fiquei todo gelado. Nossa, minha primeira pancada assim, né? Fiquei, caramba, cara, que doideira. Aí a partir ali a gente parou de seguir Cal. Aí começamos a conhecer alguns caras. Eu particularmente, né? Mas alguma das galera ali desistiu, porque perdeu muito mais dinheiro que eu até. Um dos meus amigos perdeu tipo 800, 900 dólares, né, nessa queda, que eles entraram com mais. Teve um até que desistiu. E, cara, é bizarro. Futuros, né, não é pra qualquer um não. E realmente, cara, todo mundo que entra no começo assim, eu acho que 99% pensa que é dinheiro fácil, deve ganhar no começo assim. Igual investir em cassino, né? Famoso jogar no Tigre. Vai lá, você ganha nos 2, 3 primeiros dias ali, depois você fala, pô, agora eu vou ficar rico, vou colocar mais dinheiro aqui. E a plataforma vai lá e leva tudo. Aí, tipo, tem todo, por isso que eles falam que 99% das pessoas perdem, né? Porque a maioria desiste, fala que é cassino, fala que não vale a pena. Só que falei, cara, eu vou continuar nisso aqui. E eu quero estudar isso aqui. Eu acredito realmente que tem gente que vive disso aqui e eu quero ser um deles. E desde então eu vim estudando de verdade e tal, entendendo um pouco o que é trade, conhecendo alguns canais. E, cara, fui indo. E eu fui estudando até hoje. Tomei aquela pancada de novo do dia 10 do 10 lá, né? Que eu tinha colocado... Que foi, pô, altcoins caíram 70%, 80% em 15 minutos. Eu tava assim... Eu perdi lá 1.300 e poucos dólares, né, no dia 10 do 10, maior liquidação do mercado. Eu tava tipo em 6 moedas, só que eu tava assim, fazendo uma estratégia que tava dando certo. Eu tava tipo há 5 meses com essa estratégia dando certo, mas claro, o mercado ele fez o fundo em abril, né, nas tarifas do Trump, e desde então só foi subindo. Então tipo, foi uma estratégia boa. Porque eu não fazia day trade, não era day trade assim, né? Tipo, se demorasse 5 dias para dar o win na operação, eu tava de boa, o que importa era só lucrar. Então, tipo, eu não operava com stop. Eu colocava, por exemplo, uma moeda foi lá, teve uma queda de 10, 15%. Aí eu falava, ponto. Eu não via gráfico, não via nada, eu só vi o tanto que caiu. Caiu 15% hoje. Aí eu ia lá e colocava, tipo, 20 dólares em cross. Porque, tipo, se você tem um capital de $1.000, e se o preço cair 1000%, né, você entrar em 10x, por exemplo, eu entrava em 5x. Era sempre 5x, 10x só no Bitcoin, eu acho que eu entrava. Aí assim, se você entrar com 20 dólares em cross, se a moeda for para zero, você ainda não é liquidado. Porque você tem mais capital do que o dinheiro que ia comer do seu capital no cross, né, na margem cruzada. Não chegaria ao tanto de capital que você tem. Então, tipo, você pode ficar preso na operação ali para sempre, pagando taxa, que você não vai ser liquidado.
Aí você só perde quando você fechar a posição, né? Aí eu fazia essa estratégia, eu entrava em 4, 5 moedas. Por exemplo, uma que eu operava bastante era a CRV. CRV me deu bastante dinheiro, que ela estava subindo bastante, batia um doll, aí shortava, batia 90 cents, alongava, batia 1,10, shortava, e cara, eu ficava fazendo isso. Aí teve ela foi uma das moedas que eu tava, ela caiu, fez isso aí, ela caiu de 1 dólar para 90 cents mais ou menos, aí eu fui lá, coloquei 30 dólares em cross, aí tava lá, liquidação zero. Só que eu fazia essa mesma coisa com mais 5, 6 moedas. Então, tipo, eu tava pronto para tomar queda de 30, 40%, eu não seria liquidado em nenhuma delas, porque eu já tinha feito o cálculo certinho. Se cair 40, 50% aqui dessas 5, 6 moedas que eu tô em cross aqui, todas eu tava com líquido zero, liquidação zero. Então, tipo, pra mim eu não seria liquidado, né? Mas aí, né, eu tava seguindo o padrão desde dos fundos de abril, né? Tava subindo, caía um pouco, já minimizou aqui, caía um pouco, aí eu ia lá, colocava 30 dolinhas, se continuasse caindo mais 10, 15% eu tava tranquilo, eu colocava mais um pouco de capital lá embaixo, melhorava o preço médio, aí ia lá e subia, fazia um lucro da hora. Fiz isso por 5 meses, até chegar o dia 10 do 10, que, né, ninguém aguentou. 21 bilhões de dólares foi tirado do mercado naquele dia, maior liquidação, e eu fui um deles. Aí, realmente, aprendizado fudido. Fiquei bastante tempo sem querer fazer trade de novo, só tava comprando em spot. E falei, realmente, aqui tudo que eu tava fazendo deu certo por um tempo, mas para longo prazo não é sustentável, né? Então, cara, vou realmente estudar de verdade aqui. E além disso, eu e a galera lá, a gente tava estudando por um curso de DeFi, né? Que era fazer pool de liquidez e tal, entender coisas on-chain, pegar um empréstimo na Aave, né? Então a gente não tava tanto fazendo trade, assim, a gente tava fazendo mais pool de liquidez. Ganhei bastante com as pool de liquidez também. Fazia pool de Aave com SDC, Aave com Ethereum, e eram moedas que eu gostava de segurar, então fiz bastante Aave e Ethereum nas quedas, né? E uma boa parte eu tô segurando agora nas quedas, nesse bear market que a gente tá, né? Enfim, resumidamente, depois do dia 10 do 10 eu falei, não tem jeito, tem que estudar aqui de verdade. Esqueci de falar, rapaziada, eu tô com a mesma camisa aqui do primeiro dia do canal, né? Que é o Calvin Klein ali, ó, rosinha com vermelho. Eu não tô usando mais ela porque tá toda manchada aqui, né? Aí ela tava guardada ali no guarda-roupa, então eu peguei ela só pra fazer uma homenagem de 1 ano de canal. Enfim, só isso mesmo, continuando. Aí eu falei, cara, eu vou ter que estudar de verdade aqui, se eu quiser entender o que é trade, vou ter que cair fundo. E agora eu tô estudando, que eu mostro pra vocês em alguns vídeos aí, né? Eu entrei numa comunidade de trade, que eles fazem trade, e tem uma carteira lá que fica 24 horas, se estiver perdendo eles vão falar, se estiver tomando stop, se estiver dando lucro, cara, eles vão falar toda vez. Eles fazem live de segunda a sexta, né? Tem mentoria na quarta-feira pra você, do curso dele que eu tô estudando, se tirar as suas dúvidas e tal. Cara, bem completo, tô estudando bastante coisa aqui, tô na metade do curso, já estudei coisas que eu nem fazia ideia que existia. TPO, Order Flow, ExoCharts para poder ver coisas que a gente não vê, né, que é tipo single prints, extensão de Fibonacci, Naked Pox, que é a região onde teve mais volume em cada sessão ou cada candle, CVD para poder ver divergência, quantos longs estão entrando em cada vela, quantos shorts estão entrando, saber se aquela região ali, por exemplo, está tendo uma alta no Bitcoin, se está entrando novos contratos de long ou se são shorts sendo liquidados. Então, cara, basicamente o raio-x do trade aqui. Estou estudando tudo isso e realmente eu estou vendo outra realidade de trade. Aquilo que eu fazia era maluquice perto disso aqui. Tipo, todo o cálculo que você faz para você entrar no trade, você tem o stop certinho. Você não fala assim, se eu entrar aqui, se bater tal preço, eu vou tirar quantos. Não, o cálculo que você tem que fazer eu tenho $1.000, por exemplo, nesse trade aqui, depois de analisar tal, né, ver tudo que tem que fazer na análise e falar, vou entrar nesse trade aqui, quanto que eu arrisco perder? É um trade que tem mais porcentagem de dar certo? É um trade mais arriscado? É um scalp? É um day trade? É um swing trade? É um position trade? Então, cara, você tem que saber tudo isso antes de entrar. E aí, por exemplo, nesse trade aqui é um scalp, né? Scalp é aquele trade que você vai resolver em poucas horas no mesmo dia, né?
Então, já que é um trade mais arriscado, eu vou colocar 0,3% de risco só do meu capital. Que seria o quê? 1% é $10, vou botar um risco de $3 aqui só, entendeu? Aí se for um risco 3 para 1, você vai ganhar $9 e perder 3. Então, tipo, mesmo com $1.000 de capital, você vai entrar com 0,3% de risco só. Realmente, é isso. Por isso que essa galera aí que trada mais tempo tá com capital de quê? Uma das carteiras que eles têm ali tem 0,70 bitcoins, eu acho, que dá acho que $47 mil, se eu não estou enganado. Eles fazem trade com uma carteira nesse patamar. Então, tipo, eles entram com, por exemplo, vamos arredondar para $50 mil, vai. 10% de 50 mil é quantos? É $5 mil, 10%. Então 1% é $500, cara. Então, tipo, é outra realidade. Aí vocês entrar com 0,1%, aí, pois, 0,1% é $50 de risco no stop. Para ganhar, né, se for um risco retorno 3 para 1, eles sempre trabalham com risco retorno 3 para 1, né? Senão não vale a pena entrar no trade, no máximo 2,5 ali. Então, tipo, eles assumem perder $50 para poder ganhar 150. Então, tipo assim, se você fez 5 operações, 2 estopou e 3 deu certo, pô, então, se for risco 3 para 1 para cima, você tá bem mais positivo do que os stops que você tomou, né? Porque já que são todos 3 para 1, no final de tudo você vai estar positivo, né? Se, por exemplo, você fizer 5 trades num dia, né? E, cara, basicamente isso aí é muita coisa. Se eu for continuar falando aqui, vai ficar um vídeo enorme, mas eu espero trazer isso aqui para vocês. Eu espero fazer análise ao vivo, análise tipo, galera, eu tô entrando nesse trade aqui. Por que eu tô entrando nesse trade? Porque eu analisei aqui, por exemplo, o Naked POC, tem uma retração de FIBO aqui em 0,681. Tá entrando bastante volume aqui, tem gente, bastante longs preso aqui, é uma resistência. Tem divergência no footprint, divergência no open interest, divergência no CVD. Cara, e vai indo, vamos indo. Tá fazendo um teste de VWAP ancorada lá da All Time High. Cara, é muita coisa. E, cara, eu tô fascinado nisso aqui, tá muito da hora. E basicamente é isso aí, rapaziada. Eu tô estudando bastante agora. Outra realidade, eu tô outro Eric de 2025 e no finalzinho de 2024, tô outra cabeça. Quem dera se eu tivesse com essa cabeça aqui na época, mas claro, é um passo a passo, né? É um aprendizado que a gente tem que errar mesmo no começo. E vamos pra cima. Então, falar algumas coisas aqui que eu anotei, tem uma colinha aqui sobre aprendizados que eu tive, né? Os trades que eu fazia, esquece, não existe mais, né? Trade sem stop, em cross, sem saber. E eu fazia muita trade de altcoin também. Cara, agora trade quase 100% em BTC, no máximo um Ethereum ali da vida, porque é a primeira e a segunda criptomoeda do mercado, né? Maior do mercado. Então, tem um histórico maior para analisar. Tem uns trades aqui que eles passam que, tipo, tem uma confluência lá do ciclo passado. Tipo, galera, se a gente chegar nesse nível aqui, tem um nódulo de volume lá da sessão de 2021, por exemplo. Então, se chegar aqui vai ser bastante reativo. Então, tipo, se for tradar altcoin que tem um ano só de existência, a gente não vai ter esse parâmetro para poder analisar, entendeu? Então, o Bitcoin é o melhor para a gente poder analisar, fazer trade. Deixa eu ver se tá gravando aqui, que eu falei tanta coisa. Se não estiver gravando, aí tá assim. Nossa, 18 minutos já. Mas vambora. Trade agora só no Bitcoin. E igual eu tô falando, a gente não usa mais alavancagem, né? Eu fazia com 10, 20x, agora sem stop. Hoje é sem alavancagem. Eu aprendi a usar a alavancagem, né? Porque eles ensinam também o cálculo do stop, né? Por exemplo, eu quero fazer um risco retorno aqui de 1% para ganhar 3, né? Aí você tem que entrar em tal lugar, por exemplo, com $1.200. Mas você tem só $1.000 de capital para trade. Então aí você vai lá, coloca a alavancagem 2x para poder a corretora te liberar $2.000, né? Porque $1.000 vezes 2 é 2.000, então você vai estar operando como se tivesse $2.000, só que aí você vai colocar os mesmos 1.200, entendeu? Você vai colocar a alavancagem só para isso. Mas se for um trade que tipo, você tem $1.000 de capital e você calculou o stop certinho, né? Vai tomar, por exemplo, 1% de risco, você vai lá e coloca $900, você não precisa alavancar. Você coloca em um X mesmo, entendeu? Porque você vai calcular em porcentagem, tá tudo calculado certinho. Então a matemática toda antes de entrar no trade, entendeu? Então, cara, é outra realidade, não tem jeito.
Eu falei também que eu seguia grupo de sinais no começo, né? O grupo do cara lá. Esquece isso, não tem como, não pode dar certo nos primeiros dias, igual eu falei, mas longo prazo esquece. Vi o mercado subir e descer várias vezes, com notícia, guerras, mas no final ele sempre se recuperou, rapaziada. Eu vivi ali, o Bitcoin bateu 110 mil dólares antes dos tarifaços do Trump, né? Final de novembro ali, final de novembro de 2024, final de dezembro e começo de 2025, cara. Teve o lançamento da meme coin do Trump também, meme coin da Melania, do Milley. Cara, a liquidez do mercado foi toda para essas meme coin, cara. Quem fez lucro fez, claro, e quem segurou se fudeu, né? Enfim, eu não tinha esse perfil na época, eu não queria comprar meme coin nenhuma, só fiquei vendo mesmo, né? E foi bizarro. Então, tipo, eu vi acontecer isso tudo e o mercado foi lá, bateu 126 mil dólares e agora tá corrigindo. Então, tipo, galera, bear market, a gente tá no bear market e eu confio nos fundamentos do Bitcoin, confio, é descentralizado, o governo não pode colocar a mão. Então, cara, eu confio, eu vou continuar comprando. Já fiz compras ali, a gente tá em 66, 67 mil dólares agora, arredondando. Já fiz compras em 62, 61 ali. E se continuar caindo, vamos continuar comprando, cara, não tem jeito. Beleza? E porque o mercado sempre recupera, independente se demorar 1, 2 anos. Paciência, rapaziada, não tem jeito. Ninguém vence um homem paciente. O que eu anotei aqui? Se entupir de altcoins esperando uma alt-season. Cara, esquece isso. Eu não compro mais altcoins dessas menores, né? Esperando valorização de 200, 300, 500%. Esquece, não vou fazer isso mais nunca. Aí eu botei aqui também. Hoje, no mínimo, 80% do seu capital em Bitcoin, cara. Não tem jeito. Tem que investir o máximo de capital que você tem possível no ativo mais seguro, né? Que claro, o Bitcoin é arriscado por já ser de criptomoeda. Criptomoeda é um mercado de risco. Só que, cara, o Bitcoin é o mais confiável dos mercados de risco. Então, imagina, se já é arriscado investir no Bitcoin, né? Pra quem tem os níveis de risco e tal, eu confio, então eu acho tranquilo. Mas aí você vai lá e coloca mais de 50% do seu capital em altcoins menores, igual eu tava fazendo. Cara, esquece, não tem como. Tudo que eu comprei ali nas quedas, eu comprei, por exemplo, Ethena, meu preço médio está em 30 centavos, agora está em 8 centavos. Eu não vou comprar Ethena mais para baixar meu preço médio. Cara, que se foda, que se ela for para zero, mano, eu não tô nem aí. Todas as altcoins que eu comprei na época que eu não tinha esse viés de hoje, né, essa mentalidade de hoje, vai ficar lá, cara. Eu tenho um pouquinho de AVE, eu tenho um pouco de Hyperliquid e Aster eu vendi para comprar Bitcoin, chegou um pouquinho de lucro, eu vendi, comprei Bitcoin. Quais moedas eu tenho aqui para me lembrar? CRV eu tenho, eu comprei Link, mas já vendi também. Eu tenho o Nier, que eles falaram que era a melhor estrutura aí melhor criptomoeda de inteligência artificial aí e tal. Pendle, nossa, Pendle foi uma das poucas altcoins que eu fiz lucro, né? Eu comprei em 2.5 doll e vendi em 6 e agora recomprei tudo na baixa, mas tá negativo agora. Cara, eu não vou comprar mais, não vou, esquece. Foco agora é 80% Bitcoin, independente do preço. E os outros 20% eu penso em acumular um pouco de Ethereum, um pouco de Solana e ter a maioria do tempo em caixa, né? Eu falei em alguns vídeos atrás aí que, por exemplo, se acontecer uma catástrofe total, o Bitcoin cair dos 50 mil dólares, Ethereum cair dos 1.400, que foi o fundo de abril, né? Chegar aí naquela região. E Solana também cair dos 50, 40 dólares, cara, aí eu penso sim comprar um pouquinho de Ethereum, chegar pelo menos a 1 Ethereum aí, e umas 10, 15 Solanas, quem sabe, para deixar 1, 2 anos, vender só realmente quando tiver uma alta expressiva. Mas, cara, comprar altcoin menor, eu não quero nem saber mais, agora é só Bitcoin e no máximo Ethereum Solana aí, mas obviamente com bem menos capital comparado ao Bitcoin, né? E, cara, não seguir mais influenciador que fala que vai subir ou vai descer. Por exemplo, teve bastante vídeo de gente falando que o Bitcoin ia bater 150k no passado. Que tal moeda de IA, moeda de RWA que está vinculada com o governo, acho que a Ondo, mais ou menos, por exemplo. A gente pode bater 3 dólares, hoje a moeda está valendo 20 cents, cara, é bizarro. Eu também segui algumas coisas desses influenciadores e me fudi também um pouquinho. Não tanto em spot, que o dinheiro que eu mais perdi mesmo, né? Que eu mais devolvi pro mercado foi em futuros. Eu demorei a comprar em spot. Um dos poucos acertos que eu fiz de comprar em spot foi comprar Bitcoin ali na região dos 1.400 dólares.
ali na região dos 1.400, não, Ethereum estava em $1.400. Comprei Bitcoin ali nos 74 mil, 75 mil, que foi os fundos de abril, e consegui ir vendendo, vendi em 100, 105, 115, e ficou só, acho que uns 10%, 15% dos Bitcoin que eu tinha, que ficou lá no topo. Então, um dos poucos lucros que eu fiz em spot aí foi no Bitcoin e na Pendle, né, como eu já tinha dito. Hoje eu vejo alguns canais para poder ver pontos de vista, né, mas tipo 2, 3 só no máximo. E tudo que eles falam, eu não sigo nada, tipo, eu pego só um ponto de vista deles, me baseio na análise que eu tô tendo, e eu mesmo tomo minhas próprias atitudes, né, de comprar, vender, de meus alvos e tal. Mas eu não faço mais nada porque influenciador tal, influenciador A, B falou. Se, gente, tô vendendo aqui porque eu acredito que vai cair mais, eu vou recomprar lá embaixo e tal. Mercado apocalipse, tem guerra, Irã, Estados Unidos, Israel. Cara, eu não tô nem aí mais, eu só tô vendo o gráfico. E se cair, eu tô comprando. Bitcoin, claro. Não ligo mais pra nada. E sempre ter caixa, né, rapaziada? Sempre ter caixa aí para poder investir no mercado, aproveitar as quedas, né? Para quem acredita, obviamente, aí nos fundamentos do Bitcoin, do mercado cripto. Então, rapaziada, basicamente isso daí. Eu falei tudo que eu tinha em mente, tudo de importante, e todos os meus erros da caminhada aí, e que, obviamente, eu não vou fazer isso mais. Meu, como é que fala? Meu instinto de investidor agora, meu perfil de investidor agora tá outro. Tô focado 200% nos trades. Obviamente não existe almoço grátis, né? Não tem aquilo de ficar rico da noite pro dia. 0,01% acerta uma meme coin e fica milionário da noite pro dia. Mas tipo, eu não vou me arriscar nisso, não é meu perfil. Vou continuar aqui acumulando capital, continuar trabalhando, acumulando Bitcoin nas quedas, que eu sei que com a valorização do Bitcoin no longo prazo eu vou recuperar todo esse dinheiro que eu perdi. Cara, teve a galera que tava farmando o airdrop da Backpack, que era um airdrop de Perpdex. Mano, eu vi alto sprint no dia 10/10, galera perdendo $15 mil, $35 mil, cara, é bizarro. E eu perdi tipo 1.300. O que é isso perto dos caras? E se eu vou recuperar só com a valorização do Bitcoin, cara? Eu não tô nem aí, não ligo esse dinheiro. E eu falo com meus amigos, esse foi o preço do aprendizado, agora a gente não vai errar mais. Então, tipo, não ligo. Teve galera aí que, perdeu 60, nossa, teve um cara que perdeu $60 mil e ainda não ficou elegível no airdrop da Backpack, velho. O cara, mais de $300 mil, mano. Que bizarro, mano, isso. Mano, isso é muito dinheiro, velho. Claro, pra nós, assim, né, que tá querendo construir patrimônio e tal. Enfim, rapaziada, é isso. É muita coisa e muita coisa vai acontecer. O mercado, Bitcoin tem o quê? Acho que foi lançado em 2009. Vai fazer 18 anos esse ano. O Bitcoin tá novo, cara. O mercado tá novo. Teve muita gente que duvidou da internet lá no começo dos anos 2000 ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, falando que a internet não ia virar em nada e tal. Hoje, como é que vive sem internet? Eu acredito que a mesma coisa vai ser com o Bitcoin, porque é descentralizado, os governos não conseguem colocar a mão e cada vez mais bilionários, né, estão comprando Bitcoins aí toda semana. Por exemplo, Michael Saylor pega $1 bilhãozinho do bolso assim do nada e compra lá 10 mil Bitcoins por $1 bilhão numa semana. Aí na outra semana compra 5 mil Bitcoins por $500 milhões, entendeu? O cara tá acumulando, o cara quer ter uns 3, 4% de todo o supply do Bitcoin, né? E a gente chegou no último 1 milhão de Bitcoins para ser minerado, rapaziada. Vai ser minerado, o último Satoshi vai ser minerado lá em 2140, eu acho, né, em média. E a gente entrou agora nos 20 milhões de Bitcoins minerados. Inclusive tanto que foram perdidos, né? Fala que tem mais de 2 milhões e meio, 3 milhões de Bitcoins aí que estão perdidos, então que faz o Bitcoin ser mais escasso ainda. E a oferta ser bem menor e, obviamente, com o tempo a demanda vai ser maior para poder comprar mais Bitcoin. Então, rapaziada, eu tô com foco de acumular pelo menos 0,1 Bitcoin nessas quedas. Espero muito mesmo. Eu não acredito, tipo, 100%, né? Não tem esse viés que tipo, ciclo do Bitcoin agora, em novembro vai ser o fundo, a partir daí vai subir, igual foi no ciclo passado. Eu não acredito nisso fielmente assim, mas eu quero que aconteça porque eu vou conseguir comprar Bitcoin mais barato. Imagina, cara, Bitcoin, mano, olha que bizarro, por exemplo, Bitcoin ali em $40 mil. Você quer acumular 0,1 BTC, cara, o dólar tá barato, tá 5,20, $4 mil a 0,1 Bitcoin, vezes 5,20,
Cara, é só 20 mil reais. O que é 20 mil reais, mano? Tá ligado? Pra você comprar agora e quando o Bitcoin voltar para all time high, quantos que 0.1 vai valer? 12.600 dólares quando voltar para all time high. E eu acredito que, pô, o Bitcoin vai para 150, 180 mil. Imagina quanto 0.1 Bitcoin vai ser poderoso, cara. É papo de aumento de capital absurdo mesmo, para quem acredita, claro, eu acredito. E esse é o meu objetivo. Então é isso aí, rapaziada. Eu não vou falar muito de notícia hoje. A notícia hoje, o foco é um ano de canal e minhas experiências e aprendizados. Vou mostrar só um pouquinho o preço que tá hoje aqui, né? Nossa, 30 minutos de vídeo, oh shit. Bitcoin aí 66 mil dólares, quase 70 mil, Ethereum 2 mil, Solana 81 dólares, o petróleo aí caindo um pouquinho, o ouro aumentando, o dólar, como eu falei, 5,20, total DXY, dominância do BTC e o preço de algumas altcoins aí, rapaziada. Beleza? Nossa, eu quero muito que meu token da airdrop aqui, eu tô segurando um pouquinho de token do airdrop ainda, porque caiu bastante. Já fiz 350 dólares de lucro nesse airdrop da Somni aqui, ainda tô com 400 tokens. Esperando uma possível altinha aí, pra pelo menos vender o resto e fazer aí uns 500 dólares com esse airdrop, né? Vamos ver como vai ser aí, rapaziada. Então, cara, é isso. Mais de meia hora aí de vídeo, mas esse vídeo aqui de um ano de canal merecia, pra poder ficar gravado aí na história, que é só o começo. E eu vou ficar muito feliz de ter começado esse canal no futuro, de rever esse vídeo no futuro, rever o meu primeiro vídeo. Só de rever meu primeiro vídeo ali, o cara falei, caramba, já passou um ano. Imagina daqui 5, 10 anos eu revendo esse vídeo de hoje, que é o de um ano de canal, cara. E é isso, rapaziada. Estamos juntos, né? Não sei se alguém vai estar aqui no final do vídeo, porque, pô, 31 minutos é muita coisa. Mas meu total, muito obrigado aí pra todos que assistiram, deram like até hoje. Pô, vocês conseguiram me motivar bastante, né? Galera trocando ideia aí nos comentários, alguns discordando de mim, outros concordando, outros parabenizando, outros me chamando de louco. Mas, cara, faz parte, não tem jeito. E eu tô feliz com isso tudo, beleza? É isso aí, rapaziada. Estamos juntos. Nos vemos aí numa próxima, dependendo de como o mercado vai estar. Valeu! Nós!